Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje, com a minha exposição, estarei entrando no capítulo 11 da carta de Paulo aos Coríntios e nós vamos falar sobre ordem no culto. E neste capítulo tem dois assuntos assim essenciais a respeito da ordem no culto. Primeiro, nós vamos aí tentar expor em um vídeo a respeito das mulheres nas assembleias, as mulheres nas assembleias religiosas. E depois, o culto da ceia. Era a festa ágape, a festa do amor. Está a partir do versículo, deixa eu ver aqui, versículo 17. Então, do 1 até o 16, vai falar sobre o comportamento das mulheres nas assembleias. E a partir do 17 vai falar sobre a ceia. Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. E nós vamos tratar desse assunto assim que é bastante polêmico. Principalmente vai falar sobre corte de cabelo. Então nós vamos, à luz da palavra de Deus, e também aí do texto. Na verdade eu não vou colocar o meu comentário aí, eu vou somente expor o texto de 1 Coríntios capítulo 11. Paulo começa dessa forma que, claro, isso é uma carta. Começar aqui já começou desde o capítulo 1, na verdade. Ele ao longo da carta está aí admoestando, ensinando a igreja de Corinto. É um modo de falar. Na verdade, ele continua e ele fala o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aí ele começa já com um verbo interessante aí, verbo aí, ginomai. Sede aí é ginomai. Claro que no grego ele não começa com verbo, só na língua portuguesa, mas a palavra grega aí ou melhor dizendo, ele começa logo lá com mimetes, mimetai. Mimetai aqui eu confundi aí, eu pensei que ele tinha começado aí com esse pronome pessoal, mas ele não começa com pronome pessoal, ele começa logo aí com esse substantivo. Esse substantivo aí que é imitador, ou seja, imitador. Mimetai é um substantivo grego, imitar, imitador, então é um substantivo. Então, imitador meu, ele começa assim, gineste, e ele continua, katos kago. Então, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, Paulo está convocando aí a palavra, vamos agora para a língua portuguesa, que é aí o verbo, começar com o verbo, que é o verbo aí tornar-se. Então, ou seja, tornem-se o meu imitador, ou seja, vir a ser, acontecer. E aqui que vem o verbo está aqui, ó, gineste, que aí ele está no presente, no imperativo e na segunda pessoa do plural, ou seja, ele está instruindo, convocando, porque o detalhe é o seguinte, é que o imperativo, ele não é sempre uma ordem, ele pode ser uma sugestão, ele pode ser um conselho, pode ser uma ordem. Então, depende muito de como a pessoa está falando. Então, Paulo pode estar sugestionando a igreja de Corinto, está aconselhando a igreja de Corinto que ela fosse quem? Seus imitadores. Seja, pois, imitador, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Outra coisa que me chama a atenção aqui no texto é que ele fala de tradições. De fato, eu vos louvo. Louvar aqui é paino, aprovar. Ou seja, de fato, eu vos aprovo. Eu estou aprovando determinada atitude de vocês.
Em tudo. Interessante. Olha, estou aprovando a atitude de vocês em tudo. Ou melhor, aprovando, porque em tudo aqui é paz, é tudo mesmo, é absoluto. Lembrais de mim. Minaomai. Minaomai é trazer a memória. E retendes aí é caterro. A ideia de caterro é manter junto, não abrir mão, tomar posse das tradições. O termo tradição aqui, substantivo, é paradoxes. Paradoxes é um corpo de preceitos, especialmente entre os judeus tardios. Eles foram oralmente ensinados essas tradições. Essas tradições elas foram transmitidas para as gerações subsequentes. Então, muitos desses preceitos não estavam nem na lei propriamente dita. Algumas tradições elas foram adicionadas aos textos ou à fala proferida por Moisés. E esta fala oralmente transmitida, elas foram passando de geração em geração. Eram as tradições. Assim como vô-las entreguei. Então, veja que tinha tradições. Assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, e aí Paulo começa a desenvolver a ideia do que ele quer na verdade. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Aqui a palavra, a primeira coisa que nós temos aqui ele começa aqui com telo, é um verbo querer, pretender. Ele pretende, ele tem em mente, porque o verbo aqui quero, ele está no presente, a voz ativa e no indicativo. Então eu quero, eu tenho em mente, eu pretendo, está resolvido, determinado, ou propor que saibais ser Cristo, aí Christos, é o Mashiach, o cabeça de todo homem. Cabeça aí, a palavra grega, é um substantivo, a ideia de algo principal. É o principal. Trata-se, apesar de que falei no grego não diz que é líder, mas é o principal, o proeminente. Ele é com relação a marido e mulher, ele é o proeminente, ele é o líder da casa, ele é o mestre ali, ele é o senhor da casa, é ele que comanda a casa. É isso que Paulo está querendo dizer. Olha, então o líder, o supremo, o proeminente, o senhor, aqui ele fala assim: olha, o senhor do homem é Cristo, todo homem é Cristo. E o homem, o cabeça da mulher, ou seja, e o homem é senhor, ele é o líder ali, ele que domina ali a mulher, ou seja, a mulher está debaixo da liderança do homem. É o que está no texto, não tem como fugir do texto. O texto é bem claro. Então, o cabeça da mulher. Então, o homem é o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Então, parece que aí ele coloca uma hierarquia, um sendo cabeça do outro, ou seja, o proeminente, o Senhor. E ele continua: todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Então veja bem que o problema aqui é o culto. Está envolvendo a ordem no culto, porque ele já começa: todo homem que ora, proseromai é o termo grego, é oferecer orações. E outra coisa, não só ora, mas profetiza, profeteu, é aquele
que fala inspirado por alguém, que proclama algo, porque o profeteu aqui não está falando do profeta, ele está falando do profeteu, e aqui eu estou falando do verbo, e essa palavrinha grega aqui, ó. E o verbo aqui, profeteu, ele está no significado de aquele que proclama, que declara algo, que fala algo a respeito de Deus, e também que pode falar de eventos futuros que somente Deus sabe. Deus pode revelar para essa pessoa, ele falar algo que vai acontecer, é um profeta, ele está profetizando. Ele falou assim, toda pessoa que ora ou faz isso, então se a pessoa estiver pregando, ele está profetizando, porque ele está falando a palavra de Deus, então ele está profetizando. E também se ele receber uma revelação de Deus e falar isso, ele também está profetizando. E eu falei que tendo a cabeça, aí novamente ele usa o mesmo substantivo, kephalé, que é essa palavra aqui, ó, kephalés, cabeça, coberta, e coberta aí é kata. Vamos ver aqui, coberta. Ele usa um termo interessante. Abaixo, de acordo, respeito. Porque provavelmente o assunto é isso, tendo a cabeça, tem a cabeça coberta. Porque no grego, nós pegarmos aqui uma LTT, vamos buscar uma LTT aqui, que vocês vão ver, ó. Olha, todo varão que orando ou profetizando, pregando, qualquer cobertura, pode ver que qualquer cobertura aqui, ele está mais claro, significado que no original grego não tem, sobre. Então por isso quando a palavra lá sobre sua cabeça, sobre cabeça tendo, desonra sua própria cabeça. Isso aqui é uma tradução literal do texto que está no grego. A LTT é uma tradução literal. Então, qualquer cobertura aí, não tem uma palavra na língua grega que traga isso aqui, qualquer cobertura. Mas, ó, todo varão orando, profetizando, pregando, sobre cabeça tendo, desonra sua própria cabeça. Então, a ideia é cabeça tendo. Isso tudo bem, está no grego, a ideia é no grego. Mas vamos voltar então para as comparações da. Então a ideia é que ele tem algo sobre a cabeça. Quando ele está fazendo isso, tendo algo sobre a cabeça, ele desonra. E aí o termo grego é kataisruno, que é no sentido de humilhar, envergonhar a sua própria cabeça, que é símbolo de senhorio, de autoridade. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Toda mulher, então ele usou o termo gunê, e o termo gunê é mulher de qualquer idade, seja virgem, casada ou viúva, não importa, não importa. Olha, então gunê aí é mulher no sentido total, tanto pode ser virgem, casada ou viúva, ou até uma noiva, é gunê. Porém, que ora, ele usou o mesmo termo, proseromai, e também usou o profeteu, que ora com a cabeça. Cabeça, e novamente ele usou o termo kephalé, que é essa palavrinha aqui, kephalé está aqui. Sem o véu aí, outra coisa, o véu aí, akatakaluptos. Aí você vem a palavra, parece com Apocalipse. O termo Apocalipse vem justamente isso, apocalipse, ou seja, tirar o véu. E aqui, akatakaluptos, ou seja, não coberto, ou seja, sem algo por cima. Então, profetiza com a cabeça sem o véu, ou seja, sem algo cobrindo a cabeça, desonra. Aí novamente ele vai usar o termo desonrar aí, que ele usou no verso anterior, que é humilhar, envergonhar a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada, porque como, ele faz uma comparação, se tivesse rapada. E outra coisa, aqui rapada, o termo grego sural,
Xural aqui é a ideia de fazer a barba, barbear-se, tosar. Ou seja, o termo aqui é como se tivesse totalmente cortado na raiz do cabelo. É tirado, não a raiz, mas cortado bem rente à pele. Então a ideia é fazer a barba, tosar, barbear-se. Então no grego, o barbear-se é xural. E ele continua: portanto, se a mulher não usa véu, neste caso, que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso o tosquiar-se ou o rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. O interessante aqui, isso demandaria muito tempo para nós falarmos sobre esse termo, porque nós temos poucos dados a respeito por que Paulo está pedindo isso aqui. Será que era devido a algum costume judaico? Será que era a respeito de algum costume pagão que existia na cidade de Corinto? Interessante é que alguns teólogos, não há um consenso. Não há um consenso entre a comunidade cristã do que se trata isso aqui. Tem um mito das sacerdotisas, que, segundo esse, é um mito, porque não tem nada que valida que as sacerdotisas, até porque, veja bem, tem um dado do Dr. David W.J. Gill, ele esclarece o seguinte, que realmente na cidade de Corinto existia ali sacerdotisas que serviam no templo da deusa grega Afrodite. Mas com a invasão romana, tudo isso foi acabado. Isso por volta do ano depois 146, esse ritual foi extinto. Os romanos destruíram a cidade por completo. Corinto ficou 102 anos em ruínas, até que no ano 44 depois de Cristo ela foi reconstruída. Isso são dados do Dr. David W.J. Gill. Então, depois sim, a cidade foi reconstruída e novamente ela passou a ser um lugar importante. Então, veja que depois de reconstruída, ela passa a ser uma colônia romana e provavelmente com costumes romanos. Então, esse detalhe aí de que existiam ali 1000 profetisas gregas que tinham a cabeça raspada e que serviam de prostitutas cultuais, isso é tese até mesmo de pessoas que estudam em faculdades, e eles derrubam por terra toda essa construção teológica. Então, o fato é, não temos fontes que diz que existiam essas profetisas cultuais ali na cidade. Não existe. Pode procurar, você vai ter algumas outras fontes, mas nada de certo, nada é certo a respeito de que realmente houve no período de Paulo, melhor dizendo, houve esse tipo de procedimento, esse tipo de ato ali no templo pagão da deusa Afrodite. Então, se não temos nenhuma base para validar, nós temos que ir para o texto. Então, aqui eu entendo que Paulo está falando sobre a ordem do culto, ou seja, tem que ter uma ordem no culto. Agora, com relação ao rapo de cabelo, será que é porque também tinha um costume judaico? As mulheres judias, elas não expunham o cabelo, devido ao fato de que parece que o cabelo transmitia uma certa sensualidade. Até hoje, por exemplo, as mulheres muçulmanas, elas cobrem totalmente os cabelos com o véu islâmico, justamente porque para eles lá o cabelo não pode ser exposto. Então, o fato é certo que é difícil chegar a um consenso porque Paulo está falando isso aqui. Eu entendo que é algo local da igreja de Corinto, porque no outro lugar Paulo não fala isso. Paulo não fala isso para a igreja de Tessalônica.
Paulo fala isso para a igreja de Filipos, para a igreja de Éfeso, para a igreja de Jerusalém, para outras igrejas não foi dito nada disso. Então, não sabemos. Então, ele está falando, parece que é algo ali local, com relação à ordem no culto, que Paulo está recomendando isso. Até porque, olha só, porque se a mulher não usa o véu, ou seja, então se a mulher não está cobrindo a cabeça, olha, se ela não usa o véu, catacalúpito, ou seja, catacalúpito, se ela não usa o véu, se ela não está com véu, neste caso, ele está recomendando: rape o cabelo. E aqui a palavra é queiro, tosquiar, cortar curto o cabelo, é tosar mesmo, é rapar, tosquiar. Mas se é vergonhoso, o termo vergonhoso aqui, aisron, que é desprezível, o tosquiar-se, o queiro aí, tosquiar aí é rapar, ou inclusive ele usa duas, que é tosquiar, é cortar rente, ou ele usa o mesmo termo em cima que ele usou, que é o rural, que é fazer a barba. Ou seja, tanto cortar curtinho, bem curtinho, ou o rapar, como fazer a barba, for vergonhoso, cumpre-lhe, ou seja, usar o véu. E aí, ele continua: porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Então vamos entender isso aqui, porque na verdade o homem, aqui eu usou o termo aner no grego, aner é o homem com relação ao sexo, não deve cobrir a cabeça. Aqui é catacalúpito novamente, não deve cobrir a cabeça. Quer falei, luz de novo, por ser ele, eikon, a imagem, então, e a glória aí é doxa, doxa da ideia de opinião, de esplendor, de preeminência, dignidade, majestade. Pode ver que essa palavra também significa preeminência, ou seja, quem vem primeiro, por ser ele a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Parece que ele está colocando na ordem: o homem foi criado primeiro por Deus, depois a mulher. Por isso que tem que ter essa organização dentro da igreja no que se diz respeito ao culto, ou seja, o homem é a autoridade que Deus concedeu a ele dentro da igreja. Ele é a autoridade. Então, por isso que ele não deve cobrir a cabeça. Parece que Paulo está construindo esse tipo de ideia aqui. Olha, e veja bem que é isso mesmo. Olha o versículo 8. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim o homem, e sim a mulher do homem, conforme está lá em Gênesis 2:18. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui, com certeza, é a respeito da autoridade, da liderança, da preeminência dentro da igreja, para distinguir quem é quem dentro da igreja. Então, Paulo está querendo organizar o culto dentro da igreja de Corinto. Olha, é o seguinte: o homem não deve colocar o véu. Eu chego à conclusão, assim, diante de tudo isso que Paulo expôs aqui, é que parece que tinha um pouquinho da cultura judaica aqui. As mulheres, até hoje, na cultura judaica, elas, no culto, elas se cobrem com um véu, com um pano. Justamente essa ideia que trazem, que o homem, ele está na liderança, na autoridade que Deus o concedeu, como líder, como a pessoa proeminente, e a mulher está ali na liderança do homem ou do marido. Então, por isso que o homem não deve se cobrir e a mulher, ela deve se cobrir com o véu. Então, tem igrejas que se cobrem com o véu, tem igrejas que não se cobrem com o véu, porque lá na frente, Paulo vai falar uma coisa interessante, nós vamos chegar lá. Então, ele lança a mão lá de Gênesis 2:18, e é isso mesmo, que fala que a mulher procede do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem.
Ele está dizendo que, olha, porque também o homem, novamente ele usa o termo aner, não foi criado, aí é quitízo aí é da ideia de ser modelado, ser formado por causa aí é dia, o meio de meios, né? Da mulher, gunê novamente, e sim a mulher por causa do homem, aner. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Outro texto dificílimo. É impossível de saber o que Paulo está querendo dizer aqui. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça. Viram aqui que tudo indica que Paulo está querendo colocar ordem no culto com relação à autoridade no culto. Porque ele vai tratar de autoridade aqui. No versículo 10. Agora é o seguinte, será que no culto tinha um anjo? Agora, tem um detalhe. Aqui a palavra é angelos, mensageiro. Agora, Paulo estava falando o seguinte, será que o angelos aqui é realmente um anjo? Ou é o próprio mensageiro que estava ali na igreja de Corinto? Interessante, é difícil saber. Porque muitos interpretam o anjo da igreja de Apocalipse como o pastor da igreja. Outras pessoas interpretam que ângelos no Novo Testamento nunca se referiu a homens. Nunca. Todas as vezes que ocorre a palavra angelos, aí essa palavra ela ocorre 176 vezes no Novo Testamento. E todas as vezes que ela acontece, depois você pode pesquisar aí, ela vai falar sobre anjo. Por exemplo, em Lucas 1, eis que apareceu o anjo do Senhor. E aí? Então, é complexo. Será que está falando de um anjo que ficava ali na igreja de Corinto? Muito provável seja. Já que em todo o Novo Testamento não tem aí a palavra ângelos se referindo a homens, complicado. Mas o que a gente tem que notar aqui que está falando de autoridade dentro da igreja. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça como sinal de autoridade. Ou seja, alguém, quando o anjo visse a mulher com o véu sobre a cabeça, ele saberia, opa, aqui tem hierarquia de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Veja que Paulo está tratando de autoridade dentro da congregação e a ordem no culto. Mas, contudo, um depende do outro. Não é que Paulo está desprezando as mulheres dentro da congregação. No Senhor, olha, no Senhor, curios, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. A palavra independente aqui é horis. E horis, esse adjetivo, é ao lado de sem algo, separado, estar à parte. Ou seja, todavia, nem a mulher é separada do marido, ou seja, está à parte do homem, nem o homem, ou seja, horis, a mente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, ou seja, lá no princípio, a mulher sim, ela veio do homem. Primeiro o homem foi gerado. Foi criado por Deus, foi modelado por Deus a partir do pó da terra. E depois do homem foi tirado, depois do homem, a costela, foi tirada a mulher. Mas aí, Paulo, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Então, veja bem, você tem que entender que aqui Paulo está falando de ordem no culto e autoridade no culto, em que a mulher não deveria exercer autoridade dentro de uma congregação. E para que essa distinção de autoridade fosse visível dentro da igreja, as mulheres deveriam o quê? Ter um sinal de distinção. O negócio aqui é distinguir quem é quem dentro da congregação. Homem e mulher. Quando alguém olhasse na congregação e visse todas as mulheres cobertas com véu, opa, aqui estão as mulheres. Opa,
esse aqui não está coberto, então esse aqui é homem, para distinguir. Então veja aqui, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. Ou seja, no que se diz respeito ao ser humano, como ser humano, todos são iguais. Agora tem a distinção de autoridade. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ele vai fazer duas perguntas. Julgai aqui a palavra é crino, julgar mesmo, entre vós mesmos, ou seja, entre a igreja de Corinto, é próprio, ou seja, é apropriado, ser apropriado, que a mulher, gunê novamente, ore pro seu romai a Deus sem trazer o véu, a catacalúpitos, ou seja, sem cobrir com véu? Ou não vos ensina a própria natureza? Olha só, e lança a mão da natureza aqui, e a natureza aqui é fússis, ou seja, dá a ideia de... O primeiro significado de fússis é natureza das coisas, força. Eu vou até colocar do lado direito aí para você ver o que é natureza. Como oposto ao que é monstruoso, anormal. Ou seja, ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso, ou seja, é a coisa anormal, é desonroso, aí dá a ideia de desgraça, ignomínia. Para o homem usar o cabelo comprido? Olha só, então ele está falando o seguinte, por isso que eu estou falando que Paulo queria organizar o culto dentro da igreja. Se as mulheres vão ficar com o cabelo comprido, então os homens cortem o cabelo, para que quando alguém chegar dentro da igreja tenha o quê? Uma visão de organização. Ali tem os homens tudo de cabelo comprido e as mulheres tudo de cabelo comprido, vai virar o quê? Uma bagunça. Parece que é isso que Paulo queria organizar dentro da igreja. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Se ele fez uma pergunta é porque ele está desapropriando. Se a mulher não traz o véu, se ela orar ali descoberta, ela está cometendo um delito. Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar o cabelo comprido? E aí alguém pode falar assim, mas no Antigo Testamento, que as pessoas usavam os cabelos compridos, que eles não poderiam aparar nem a ponta da barba, como fica? Está entendendo? Então por isso que é uma questão, eu entendo que pode ser uma questão local ali de Corinto. Como eu já disse, vou repetir, em nenhuma outra igreja Paulo ele pediu isso aqui, não pediu. Parece que era algo local, ali para distinguir algo, não sabemos, porque não temos fontes hoje que nos elucidem. Qualquer pessoa que for fazer comentário tem que trazer fontes, tem que ter fontes fidedignas que comprove isso. Algo assim extra-bíblico, qualquer coisa extra-bíblica que alguém for trazer, tem que ter comprovação, tem que ter fontes. Se não tiver fontes, não vale. Por isso que eu fico com o texto. Com certeza que Paulo está querendo organizar o culto. Mulheres de cabelo comprido ou usando véu e os homens com o cabelo cortado para distinguir quem é quem dentro da igreja. Olha só, vamos prosseguir para encerrar. E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo foi dado em lugar de mantilha. Interessante. Aqui é que complicou mais ainda. E ele encerra. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Ou seja, aqui Paulo não está falando que as demais igrejas tinham esse costume, não. É o costume de ser contencioso. Contudo, se alguém quer ser contencioso, a palavra grega contencioso é filoneikos, que gosta de briga. Olha, se alguém aí, contudo, aqui, porém, portanto, além do mais, se alguém quer ser briguento, gosta de briga,
Saiba que eu, Paulo, olha, eu não tenho tal costume. Costume é soneteia. Ele está acostumado a brigar. E nem as igrejas de Deus, nenhuma igreja a qual eu pastoreio, que eu estou responsável, tem esse costume de brigar. Não é o costume acima, não. O costume aqui é de brigar, porque nós temos que entender a palavra contencioso aí, esse adjetivo aí, contencioso, que é filoneikos, ou seja, que gosta de briga. Então, agora voltando ao 15, para nós encerrarmos, em que se tratando da mulher, novamente ele vai usar o termo gunê, para ela uma glória. Olha, e que tratando a mulher é para ela uma glória? Na verdade, ele fez uma pergunta. Pois o cabelo foi dado em lugar de mantilha. Olha só. Veja aqui em cima, ele usou o termo véu. E véu aqui é katakaluptos. Parece que Paulo está falando de um assunto aqui em cima. E no 15 está falando de um outro assunto. Parece que o 15 ele está falando algo a respeito do 14, porque o termo véu no versículo 13 é a katakaluptos, o quê? Ou seja, é um pano, é um tecido que cobre. Ok. E no 14, olha, não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Ou seja, o cabelo comprido para a mulher é uma glória, ou seja, e glória aí é doxa. Doxa é o quê? Esplendor. O interessante é que a palavra doxa, ela tem um significado. Nós temos que entender isso dentro do contexto. Ou seja, esplendor, brilho. Interessante que doxa também do brilho da lua, do sol, das estrelas, fala de majestade, opinião, julgamento, ponto de vista, tudo isso significa a palavra doxa. Ou seja, em que se trata da mulher? É para ela uma glória, ou seja, um esplendor, um brilho, uma honra? Pode ser, pois o cabelo foi dado em lugar de mantilha. Aqui a palavra é peribolaion, uma cobertura lançada ao redor, invólucro. Ou seja, ele está falando assim, para a mulher é uma beleza, é uma glória, é um esplendor, é um brilho, é uma preeminência, é uma dignidade a mulher ter o cabelo comprido, pois isso embeleza a mulher. E olha, pois o cabelo foi dado no lugar de mantilha, ou seja, de invólucro, aquilo que cobre a cabeça. Então, esse é o fato aqui. E encerrando, pode ver que o texto é complexo. Por isso que existem igrejas que cortam o cabelo, outras não cortam. Até o fato aqui é o seguinte, que aqui não está falando de cortar, na verdade o sentido aqui está falando de rapar-se. O termo grego é rapar. Cortar rente. Inclusive tem duas palavrinhas gregas ali que Paulo vai usar, tanto o cortar rente como o rapar, fazer a barba. Então, o texto é complexo, eu entendo que é complexo, difícil de entender, mas num todo a gente compreende o seguinte, é que Paulo está falando da ordem no culto. A autoridade no culto. Se ele não tivesse trazido em nenhum momento a palavra exousia aí no texto, a gente ficaria mais perdido ainda. Mas como ele trata a respeito dos anjos e da autoridade, nós entendemos que Paulo está falando da ordem no culto. Quem está na autoridade do culto? Quem está ali na autoridade? Quem é a autoridade no culto? E a autoridade do culto foi dada a quê? Aos homens. A liderança da congregação, ela foi dada aos homens e não às mulheres. Então, por isso que em algum texto Paulo diz que não é permitido as mulheres falarem, no sentido de autoridade dentro da igreja. Claro que a mulher pode falar, mas no sentido de exercer a autoridade, de governança. É isso que Paulo está tratando nesse texto. Então, o texto é complexo, eu entendo que é complexo,
Por mais que a gente vá para a língua grega, ainda não elucida todo o mistério do texto. Por isso que tem, igual eu disse, várias igrejas que interpretam das mais variadas formas. Então, você escute, tire as suas conclusões. Então, eu vou encerrando por aqui. Deixa eu ver aqui. São 40 minutos que eu fiquei nesse texto, muito complexo esse texto aí de Corinto. Por isso que cada um tem uma interpretação. E nós não temos materiais que esclareça, materiais antigos aí do período de Paulo para trazer elucidação a esse texto. Por isso que é difícil. Então, mas se você leia o texto com calma, com atenção, eu expliquei as palavras gregas, depois você tira a sua própria conclusão. Fique com todos a paz do Senhor Jesus.